Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma sessão, mais uma aula. Hoje é o quinto dia, já foram 48 horas que passamos pelo dia da decisão, o dia que foi, para alguns, um marco histórico de escolher e deixar de fumar, para outros que já decidiram fumar antes mesmo de começar esse curso. Bom, os tópicos de hoje parece um pouco estranho. O primeiro tópico que eu vou falar, que é o luto. O outro próximo tópico é câncer. E vou terminar com algumas estratégias saudáveis. Parece estranho, né? Falar assim, mas o que tem a ver o luto com deixar de fumar? Que uma coisa tem a ver com a outra? Calma que eu já vou explicar isso mais pra frente. Vai fazer muito sentido. Sobre o câncer, nessa aula, na próxima, na aula 5, vamos falar um pouco sobre algo de saúde. Porém, diferentemente do que acontece algumas vezes, não vou cometer esse terrorismo de falar, você vai morrer porque fuma isso, vai mostrar aquelas fotos de pessoas que morreram e mostrar foto de autópsia de pulmão todo preto. Isso já tá na caixa do cigarro, então se isso fosse o suficiente para mudar o hábito, ninguém fumaria, porque tá na caixa do cigarro, tá amplamente divulgado essas coisas, é algo que claramente não surte efeito. Porém, sim, vou falar da saúde, porque, como eu falei em outra oportunidade, a mudança ela é física e ela é mental. Então, prefiro focar na mudança mental, que é algo mais difícil. Mas na saúde também é algo muito importante, porque o ser humano, ele não pode ser dissociado. Hoje eu sou um ser humano físico, amanhã eu sou um ser humano mental, depois eu sou um ser humano espiritual. Não existe essa dissociação. Então, uma pessoa saudável, segundo as definições, é uma pessoa que tem um bem-estar físico, social, mental. Então, eu não posso simplesmente falar de uma coisa e não falar de outras. Por isso que eu vou falar de alguns tópicos, como por exemplo câncer, doenças respiratórias, cardiovasculares, porque pode ser que algum de vocês se veja afetado por isso. Infelizmente é assim, é a estatística, não há para onde fugir. Obviamente com a decisão de deixar de fumar, isso vai melhorar muito, os riscos vão cair drasticamente, mas pode ser que aconteça com algum de vocês, essa é a verdade. Então é importante falar, é importante avisar, é importante que conhecer sobre essas coisas que podem, espero que não, mas pode acontecer com você. Bom, vamos falar sobre o luto. O que esse bendito luto tem a ver com deixar de fumar? Bom, justamente essa é a primeira pergunta, né? O que tem o luto a ver com isso? Muitas pessoas, não sei se é o teu caso ou não, tem no cigarro como um amigo, tem um companheiro, aquela aquela coisa que está sempre ali nos momentos difíceis, nos momentos prazerosos, é aquele que você tá antes de começar o dia pela manhã e quando vai terminar o dia pela noite, depois de refeições. E já fazem 48 horas que você não está com esse amigo. É como se você tivesse perdido e você não vai mais voltar a ter esse amigo. Isso te lembra algo? Parece quando alguém morre, não? Que em um momento você está com ele, em outro momento já não está com ele. Então, é comum passar por uma fase de luto, mesmo sendo uma fase de luto para um cigarro, que é esquisito falar sobre isso, mas é a mais pura verdade. Então, quais são essas fases do luto, né? Que pode ser que vocês passem por essa fase, pode ser que não, pode ser que salte algumas fases, pode ser que alguma fase seja mais rápida que outra, uma fase mais prolongada que outra. São 7 fases do luto. Vou falar brevemente sobre ela. A título de conhecimento, não há muito mais que falar sobre isso, mais que dar informação para você conhecer, saber, falar assim, eu estou passando por esse momento, isso é normal, isso vai passar, isso não é eterno. Novamente, reforço a recomendação de ontem,
que, se possível, é sempre bom um acompanhamento psicológico, buscar um psicólogo, que também te vai ajudar nesse processo. Mas enfim, vamos às fases do luto. Eu disse que são 7, nesse primeiro slide vamos ver 4. A primeira fase é a negação. Você pode olhar para idosos que fumaram, e isso é muito comum no hospital, eu escuto muito pacientes falando sobre isso. Assim, eu vejo pacientes com, isso inclusive é o tema de amanhã, com doenças respiratórias, doenças crônicas respiratórias, que o nome técnico seria doença pulmonar obstrutiva crônica, isso, que é 90% dos casos, essa doença é causada pelo cigarro. E essa pessoa é obrigada a deixar de fumar por uma recomendação, quase uma ordem médica. E essa pessoa vem contrariada, vem no hospital assim que não quer deixar de fumar. Eu atendo na emergência, então geralmente quando o paciente vem à emergência é porque precisa de um atendimento é, mais rápido naquele momento. Então geralmente vem por uma exacerbação de algum sintoma, ou com uma dificuldade respiratória, ou às vezes vem por algum outro motivo. E nessa conversa esse paciente vem contrariado e fala assim, não, eu deixei de fumar e agora eu tô passando mal. Antes, quando eu fumava, eu não tinha esse problema, mas ó, deixei de fumar faz 3 meses. História real. Deixei de fumar faz 3 meses. E agora, nunca tive falta de ar. Mas hoje, já tô me sentindo mal, não tô conseguindo respirar, tá complicado. E não é a falta de cigarro que tá fazendo aquela pessoa ficar assim. Muito pelo contrário, foi o uso do cigarro. Aí essa pessoa vem com aquela história. Não, conheço tal pessoa que viveu até tantos anos e fumou todos os dias. Não, conheço minha tia que tem 75 anos e fuma todos os dias. E você não sabe a dificuldade que é explicar para essa pessoa que sim, pode existir pessoas que vai viver até 90 anos e fumam. Isso na estatística se chama um ponto fora da curva. Mas o comum e o mais normal é que uma pessoa que fuma não tem uma vida saudável e não tem uma vida longa. Infelizmente, assim é. Essa é a realidade e não há por onde ocultar-se da realidade. E aí eu tento explicar para essa paciente, fala, ó, pode ser sim que aconteça. Na medicina nada nunca é exato, nunca na medicina 1 e 1 não é 2. Mas isso é estatística. Pode ser que na média acontece isso, mas pode ser. Tem aquelas pessoas que fogem da média, tanto para mais, tanto para menos. E, e é uma dificuldade falar com esse tipo de paciente, que ele está justamente nessa fase de negação. Ele nega e fala assim, não, o cigarro não faz mal para mim. O cigarro, ó, conheço tal pessoa que fuma e tá bem. E aí vem a etapa 2. Isso também já aconteceu algumas vezes no hospital, que é a barganha. E ele fala assim, não, eu vou parar de fumar depois que o próximo maço terminar. Eu vou parar de fumar depois do aniversário de tal pessoa. Eu vou parar de fumar depois da virada do ano. E esse vai procrastinando, vai sempre deixando para depois. O que é muito diferente, essa barganha, do que eu falei no segundo dia, creio, que existem duas formas de deixar de fumar. A forma abrupta e a forma gradual. A barganha não é uma forma de deixar de fumar. A barganha é uma forma de continuar fumando, na verdade. Quando você decide deixar de fumar de maneira gradual, você tem meta, você segue essa meta e o objetivo final é deixar de fumar. Então você vai reduzindo os cigarros, cada dia menos. Então você fumava 10 cigarros por dia, no outro dia 9, no outro dia 8, no outro dia 7, e vai reduzindo até chegar ao zero. Diferentemente da barganha. A barganha é, vou fazer depois de tal dia, vou fazer depois de tal hora. E essa hora nunca chega. Ou chega quando o médico fala, se você não parar, você vai morrer dentro de 3 meses. Seu pulmão já não consegue mais inalar tanta fumaça. E aí também, às vezes, isso acontece muito também dentro do consultório, que é a fase 3 do luto. A raiva ou a emotividade. Quando o médico fala, se você não parar de fumar, você vai morrer. Aí aquela pessoa começa a chorar, às vezes, ou ela começa a ficar com raiva.
É com raiva dela mesmo, com raiva do próprio médico, às vezes. Culpa o médico por uma coisa que ele não tem poder sobre, ou não foi ele que causou aquilo. E começa a falar assim, não, mas ninguém me avisou antes, isso tá errado, não pode ser. Aí já voltando na fase da negação, novamente. E começa a chorar. E logo depois dessa fase de raiva, emotividade, a próxima fase do luto é a depressão ou solidão. Então essa pessoa vai ficar triste. Ela fala, essa pessoa que deixou de fumar, agora vamos voltar, vou sair agora um pouco do consultório, para não me perder muito no exemplo. Então, a pessoa que deixa de fumar, todas essas fases de luto você consegue ver no consultório quando você está conversando com o paciente. Porém, esse paciente ainda está fumando, então não é um exemplo que eu quero dar para vocês, ou melhor para você, porque você já não está mais fumando. Então, eu não quero fugir muito desse exemplo. Então, vamos usar como uma pessoa que já deixou de fumar. Então, essa pessoa que deixa de fumar pode sentir depressão, solidão. Fala assim, não, mas o cigarro que me deixava ativo durante o dia, era o cigarro que me relaxava, eu não consigo fazer isso. É, o cigarro que me deixava junto com as pessoas, naquele momento social, e a pessoa já não quer mais sair, falou assim, não, não quero mais sair, já não tenho mais vontade de sair, eu quero ficar em casa, quero ficar dormindo, não quero levantar da cama para fazer nada. É uma fase também do luto que a pessoa sofre quando está deixando o cigarro. Logo após isso, vem a fase do pânico, que nela vem como uma ansiedade. Que você não consegue pensar em nada mais além da perda que você teve. E essa perda qual é? O cigarro. Então você não consegue mais pensar. E aí você está todo dia pensando, nossa, já faz tanto tempo que eu deixei de fumar. Nesse caso, para quem começou no dia 3 já fazem 48 horas que eu não tô fumando. Nossa, que saudade. Nossa, podia agora, depois desse almoço, podia tá fumando um cigarro. E fica aquela sempre pensando, na hora do trabalho, você tá ali tentando se concentrar, mas consegue pensar nesse cigarro, que foi, como que era, como que você se sentia quando fumava, e todo esse momento. Após essa fase do pânico, vem a fase da culpa. Que já estamos chegando ao final. Quando vem a culpa, já estamos próximo ao final. Que você se sente culpado sobre aquela relação que você tinha com o cigarro. Tudo aquilo que causou para você, aquilo que pode ter causado para outras pessoas também, porque vai lembrar que o cigarro, como eu falei, creio que ontem, não afeta somente a você, afeta também as pessoas que estão ao seu redor. Você vai pensar, nossa, quanto dinheiro eu gastei, quanto saúde eu perdi, é, quantos momentos que eu poderia ter aproveitado melhor, mas estava preocupado em sair para fumar. Quantas pessoas se afastaram de mim porque eu estava fumando. Muitas pessoas não gostam de ficar ao lado de pessoas que estão fumando. E por fim, quando se passaram por essas 6 fases, chegamos na última e a fase final, que é a aceitação. Aceitação e esperança. Essa é a fase final da cura. Você começa a pensar, isso é possível, eu consigo deixar de fumar. Eu sou mais forte que o cigarro. Eu estou conseguindo, eu estou progressando a ser livre. E vou continuar a ser livre do cigarro. Bom, assim como na vida, temos momentos difíceis e é importante passar por eles. Com o cigarro também, é importante você conhecer e assimilar essas fases do luto para você entender o momento que você está passando e com o objetivo final de se tornar uma pessoa livre do tabaco. Então, apesar disso, limite o tempo gasto nos estágios e se esforce para que você possa alcançar o estágio final, que é a esperança e aceitação, para que você aceite e tenha essa esperança de ser uma pessoa livre do tabaco. E aí eu falei ao princípio, não que as pessoas relacionam o tabaco
como amigo. Então, o fato de não tê-lo mais é como se estivesse perdendo um amigo. Só que a pergunta é: o tabaco é meu amigo ou é meu inimigo? Ele te causa mais bem ou mais mal? Será se ele é insubstituível na sua vida? Nas aulas anteriores eu já fui dando dicas como você pode substituir o tabaco na sua vida e como pode melhorar cada momento da sua vida e como você pode passar por cada momento da sua vida sem o tabaco. Então, um amigo é uma pessoa que te causa dano ou é uma pessoa que te quer bem? O tabaco te causa dano ou te traz mais benefícios? Pense sobre isso. Bom, a pausa de hoje veio um pouco mais cedo. Estamos próximo à metade. Se quiser pausar o vídeo agora, descansar um pouco e seguimos com o vídeo falando dos mitos do cigarro. Bom, aí viu nesse vídeo, né? Não é porque ele tá tomando veneno de rato em uma menor quantidade que isso vai ser menos pior para a vida dele. Aquele veneno de rato continua sendo tão pior quanto tomando um copo cheio ou uma dose. Bom, sobre alguns pontos sobre esse vídeo e sobre o que eu queria falar é que muitas pessoas querem substituir o cigarro por outras coisas. Falam assim, não, cigarro não é saudável, então vou usar outras coisas. Mas não existe um substituto de nicotina saudável que possa substituir o cigarro. Simplesmente não há isso. Então, esse cigarro que muitas pessoas usam, por exemplo, rapé ou tabaco, se bem que o tabaco mascável já não é muito mais comum, pelo menos não vejo muito aqui na minha região, aqui no Brasil, não sei. Mas enfim, ele é tão ruim quanto o cigarro. Também pode causar as mesmas coisas que o cigarro causa. Talvez de uma forma diferente, talvez em outra parte do corpo, porém vai causar também, por exemplo, câncer. As nitrosaminas também vão causar, que são coisas que estão presentes no tabaco, também são substâncias que estão presentes no tabaco, também podem causar uma grande variedade de tumores. A mesma coisa com os hidrocarbonetos. Bom, tudo mais. Eu falei que não queria ser esse terrorista de como deixar de fumar. Então aí tá o slide, vocês podem ler. E outra coisa que é muito importante, né? Porque foi feito esse slide, ainda não era tão moda assim, que é o famoso vape, que é aquele cigarro eletrônico. Esse cigarro eletrônico também, e aí também agrego o famoso, aquele cigarro árabe, o narguilé. Tanto o vape como o narguilé são igualmente tão prejudiciais, ou às vezes até mais, porque acaba na concentração que a pessoa usa é muito maior que a concentração que uma pessoa fumaria em um dia comum de cigarros. Então, o vape, por exemplo,
Existe um aumento do risco de câncer também, igualmente com o cigarro. Ele tem nicotina, que também é viciante. Ele pode ser inalado alguns metais, que são o filamento que aquece, que ajuda para aquecer o vape. Alguns metais que são tóxicos para o nosso corpo quando são inalados, como níquel, latão, cobre, cromo. E além de ser uma consideração muito maior que um cigarro comum. Esse vape, o narguilé, podem também causar doenças cardiovasculares. Essa, Essas partículas inaladas, algumas partículas são inaladas, que são partículas bem, bem fininhas, e elas conseguem atravessar essa barreira. O nosso pulmão tem uma barreira que, que é entre o nosso pulmão e o sangue. Então, a única coisa que geralmente, ou melhor, a única coisa que deveria poder passar do pulmão para o nosso sangue seria o oxigênio, ou gases em geral. Qualquer gás é capaz de difundir por essa membrana. E existem algumas partículas que são muito finas e elas conseguem passar por essa barreira do pulmão e elas podem afetar o coração, podem causar como trombos. Esses trombos podem viajar para o coração, podem viajar para o cérebro, pode causar AVC. No pulmão pode causar doenças do miocárdio, pode causar, por exemplo, se chega a tapar um trombo, alguma artéria coronária, pode causar um infarto. Além das próprias doenças pulmonares, isso já é bem claro, qualquer coisa que eu estou inalando que não seja o ar puro tem uma possibilidade de ter uma doença pulmonar muito grande. Então, inclusive, já existe uma doença com o nome do vape, que se chama EVALI, que é em inglês, uma sigla em inglês, chama E-Cigarette Use Associated Lung Injury, que seria, em português, seria uma doença pulmonar associada ao uso de produtos de cigarro eletrônico, ou vaping. Além disso, o uso de cigarros eletrônicos, narguilés, podem causar, porque é uma fumaça quente, então pode causar queimaduras em todo o trato respiratório, uma irritação no trato respiratório, tosse, ressecamento ocular por causa dessa fumaça que vem, decréscimo da exalação de óxido nítrico, alterações bronquiais, e tudo isso são coisas que as pessoas, principalmente os jovens, estão usando, dizendo, não, isso aqui é uma alternativa saudável, se você pode dizer assim. Isso aqui é uma alternativa saudável para o cigarro. E não, nada disso é saudável. O cigarro não é saudável, o vape não é saudável, o narguilé não é saudável. Nada que nós inalamos, que não seja o ar puro, é saudável. Nós fomos criados para inalar o ar puro. Então, inclusive, não é o tema que eu vou tratar, dou só um exemplo, mas inclusive viver em grandes centros onde há uma grande poluição, também isso causa danos às pessoas. Em grandes centros, você pode ver em China, Japão, até mesmo em São Paulo capital, você pode ver que essas pessoas têm mais propensão a ter alergias, asmas, e até mesmo alguns tipos de câncer. Bom, mas enfim, esse não é o tema central de hoje, é só um exemplo a título de curiosidade. Bom, seguimos. Um mito. O cigarro sem fumaça não prejudica meu coração. Bom, isso eu acabei de falar anteriormente. Isso é um mito. A verdade é que o cigarro sem fumaça contém nicotina. E a nicotina faz que os vasos sanguíneos se contraiam. Então você vai ter essa contração desse vaso sanguíneo. E isso reduz o fornecimento de sangue para os órgãos em gerais. Então, se não chega sangue, não vou conseguir fazer atividade física, por exemplo, vai dar cãibra. Se não chega sangue para o coração,
o coração não vai ser oxigenado. E aí tem algo muito interessante. Os nutrientes que o coração recebe não é pelo sangue que está dentro do coração, mas sim por vasos sanguíneos que vão por fora do coração. Então, se esses vasos sanguíneos estão contraídos e o coração não recebe o aporte necessário de nutrientes, ele começa a morrer. E o nome disso é infarto. Se não chega sangue suficiente ao pulmão, ele não funciona da forma correta, ao cérebro, a mesma coisa. Um maço por dia expõe a 180 miligramas de nicotina diariamente. Uma pessoa que mastiga fumo, rapé, pode consumir de 130 a 250 miligramas de nicotina por dia. E sobre o vape, eu não tenho muito conhecimento sobre isso ainda. Onde que eu atuo, no hospital que eu atuo, não vem muitos jovens, não tive a oportunidade de conversar. Porém, o líquido que se utiliza no vape, em média, pode variar, os líquidos vão variando muito, porém, em média, são 57 miligramas de nicotina por cada ml de vape. Eu não sei na média quantos ml são fumados por dia, porém, essa é a média que vem. Então, basicamente, 60 miligramas de nicotina por ml. Se uma pessoa fumar, novamente, eu não sei quanto que se fuma por dia, mas se uma pessoa fumar 3 ml, não sei se isso é muito ou se é pouco, se essa pessoa fumar 3 ml, já é a mesma quantidade que se ela fumasse um maço de cigarro. E aqui nesse slide, novamente ele é um slide um pouco mais antigo, fala cigarro sem fumaça, que está falando do tabaco, do rapé. Mas eu colocaria outra palavra. O vape não é um bom substituto para um cigarro convencional. Ele é tão prejudicial quanto, ou às vezes até ainda mais. Como ele é algo novo, não existe tantos estudos ainda sobre ele. Esse vape acho que começou mesmo a popularizar-se faz nos últimos 5 anos. E um estudo bem feito demora 15, 20 anos. Então, os estudos científicos bem feitos demoram. Então, ainda é uma novidade para a área científica. O vape, então, não tem tantos estudos assim. Porém, até agora, o que já foi coletado é que ele é tão prejudicial quanto o cigarro. Pode ser ainda até mais prejudicial que o cigarro. Bom, e aqui eu vou novamente substituir a palavra tabaco sem fumaça por vape, porque isso é uma verdade. Porque ele tem nicotina, e a nicotina ele é tão viciante quanto qualquer outro cigarro. Então, o vaping ele é tão viciante como qualquer outro cigarro. Aí tu vai falar assim, não, mas eu fumo com a essência lá, com líquido sem nicotina. Sim, mas isso é bom pela nicotina, que você não vai estar ingerindo, inalando. Porém, todos os outros fatores que eu falei continuam sendo prejudiciais. Vai sendo inalado essa fumaça que não faz bem, vai ser inalado partículas metálicas, vai ser inalado algumas micropartículas ultra finas que podem passar pela barreira do pulmão e entrar na corrente sanguínea, onde elas não deveriam estar. Então, se você fuma um vape sem nicotina, e por que já não parar com esse vape sem nicotina e usar os métodos que foram falados creio que na aula 2, na aula 2 sobre os métodos para dissuadir, que você vai manter a mão ocupada. Se você quer fumar alguma coisa, pega um lápis, coloca na boca, finge que está fumando, porque um vape sem nicotina e um lápis na boca tem o mesmo efeito. Aí você não está consumindo nicotina, que a nicotina que o causa é o vício. Porém, um lápis na boca não é tão prejudicial quanto um vape. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o câncer e o cigarro. Talvez seja já de notório conhecimento de você, que quem fuma tem um risco muito mais elevado de câncer. 30% de todas as mortes de câncer são atribuíveis ao tabagismo. Câncer é uma das maiores causas de morte no mundo. E se uma das maiores causas de morte do mundo, se não a maior, eu teria que ver os dados atualizados,
mas a última vez que eu vi esses dados foram de 2020, não, 2019. O câncer era a segunda maior causa de morte no mundo, causa de morte não violenta, vale ressaltar esse ponto. Era a segunda causa de morte não violenta no mundo. 30% de todas as pessoas que morreram pode se ligar de alguma forma ao cigarro. Ou seja, se colocássemos o cigarro como se fosse uma causa de morte, porque cigarro não é uma causa de morte. Quando a pessoa morre, ela morre por enfisema, morre por falha orgânica, morre por infarto, não morre por cigarro. Mas se pudéssemos colocar o cigarro na lista, facilmente ele estaria no top 10 de todas as causas de morte não violenta no mundo. E o tabaco pode causar vários tipos de câncer. Os principais são o câncer na cavidade oral, pode ser câncer de lábio, língua, boca, o câncer de pulmão, o câncer de laringe, esôfago, câncer de esôfago, o câncer de bexiga, câncer de rim, câncer de pâncreas e câncer de estômago. O top 3 dos cânceres que pode causar o tabaco são onde que essa fumaça está em mais contato, que é a cavidade oral, o pulmão e a laringe. Logo indo também para o esôfago. Bom, o jogo já seria o top 4. Mas vocês podem ver, e às vezes coisas que nem faz muito sentido. O que a bexiga tem a ver com câncer do... Por que o tabaco causa um câncer na bexiga? Se tem nada a ver bexiga com a parte respiratória. Bom, aí já entra algo dentro da medicina que se chama metástase, que a maioria dos cânceres de pulmão eles vão para a bexiga. Então, a rota natural de um câncer de pulmão era ir para a bexiga. Então, o câncer começa ali, um tumor. Então, não diria primeiro câncer, o tumor. Essas células neoplásicas começam ali no pulmão e pela via linfática vão indo, via linfática, ou às vezes até mesmo via hemática, vão viajar e chegar à bexiga. Essa é a rota mais comum, do pulmão à bexiga. Bom, poderia falar mais sobre isso, mas não acho que não é o tema central. Isso aqui não é uma exposição de medicina, mas sim um curso de como deixar de fumar. Vamos falar sobre um dos cânceres mais prevalentes, mais comum, que é o câncer de pulmão. 9 a cada 10 fumantes com câncer de pulmão vão morrer. Ou seja, apenas um sobrevive. Então, se você pensar que existe uma possibilidade altíssima de você ter câncer de pulmão por ser fumante, e ao ter câncer de pulmão, 90% de chance que você morra. É algo para pensar, é algo importante de se pensar. Dificilmente existe-se transplante de pulmão, mas dificilmente não é algo comum, não é algo corriqueiro, não é algo que se faça sempre. Então, a possibilidade de que você faça o transplante de pulmão, baixíssima. Então, o câncer de pulmão ele tem sido a principal causa de morte por câncer em homens desde o início da década de 50. O câncer de pulmão já ultrapassou o câncer de mama como a principal causa de morte em mulheres. Então, o câncer de mama era o que mais matava mulheres. Agora, o câncer de pulmão, e esse câncer nós podemos relacionar com o cigarro, muitas das vezes, ele já ultrapassou a quantidade de mortes que causa pelo câncer de mama. O câncer de pulmão ele é encontrado geralmente quando a doença já está no seu estágio final. Então, ele não é um câncer que você vai ter sintomas muito claros, sabe? Não, esse aqui já é um câncer que consegue tratar, igual acontece com o câncer de mama, que muitas pessoas, muitas mulheres, quando fazem o exame preventivo, todos os anos, que é a mamografia, que deveria ser feita a partir de 50 anos, consegue detectar, consegue retirar aquele tumor que está se formando e vida que segue, não acontece nada. A mesma coisa com câncer de colo de útero também, que quando se faz o check-ups, quando se vai ao ginecólogo todos os anos, as mulheres conseguem
fazer esse check-up se tem células neoplásicas que conseguem tratar, ou com os homens que podem fazer o teste PSA, que é um teste de sangue para ver câncer de próstata, também a partir dos 50 anos. Então, diferente desses cânceres, você consegue fazer um screening antes, você consegue, não diria prevenir, mas você consegue tratar desde o início. O câncer do pulmão, quando você encontra, ele já está grande. E por isso que ele é tão difícil de ser tratado. E muitas vezes, o que acontece foi o que eu falei no slide anterior, ele já se espalhou. E aí, mesmo que você consiga tratar o câncer do pulmão, tem outra área também que está sendo afetada e já não existe muito o que fazer. E aí termina esse slide falando: cigarros com baixo teor de alcatrão não diminui o risco de câncer e nem o risco de morte. Que às vezes o marketing utiliza isso e fala assim: não, o cigarro tem baixo alcatrão, então é saudável para se fumar. Não é assim também. Existe uma forma para você reduzir o seu risco de câncer ou o risco de morte. Quando uma pessoa para de fumar por 5 anos, o risco de câncer de pulmão diminui 40%. Ou seja, você parou de fumar faz uma semana. Se você continuar sem fumar durante mais 4 anos, 11 meses e 2 semanas, formar os 5 anos sem fumar, a sua chance de ter um câncer de pulmão reduz em 40%. E com os anos, cada vez a sua chance vai diminuindo mais e mais. Obviamente, relacionado simples e solamente com o cigarro. Não vou aqui colocar outros fatores, como a poluição do ar, outras coisas que podem também causar isso. Estou relacionando simplesmente com o cigarro. Novamente, a medicina não é 1 mais 1 igual a 2. Existem pessoas que fumaram a vida toda e nunca tiveram câncer, e tem pessoas, crianças, que nunca fumaram e com 12 anos de idade tem câncer. Então, não é algo certeiro, óbvio, porém, a média, a maioria dos casos é assim que acontece. Aquela pessoa que deixa de fumar por mais de 5 anos, a chance dela ter um câncer de pulmão diminui quase pela metade. E com os anos, esse prognóstico melhora e melhora cada vez mais e mais. Bom, dever de casa. Calcular os custos do tabagismo. Isso está no manual de como deixar de fumar. Eu acho que isso está na página 7. Você pode calcular esse custo, ver o custo econômico, e quero também que você escreva, calcular o custo do tabagismo, mas agora você coloque os custos físicos, sociais, mentais. Então, coloque qual o custo de fumar, o que o tabaco me causa. Então, na página 7, você tem os custos monetários, e além disso, eu quero que você escreva outros custos, os custos sociais, na sua rede de amigos, os custos físicos na sua saúde, os custos mentais. Então, essa é a tarefa de casa, e nos vemos amanhã. Até a próxima.